Namastê, bem-vindos. Dando início ao nosso encontro. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nosso encontro tem duração aproximadamente de 50 minutos. A gente termina às 11 horas. E ele acontece todas as terças-feiras, a partir das 22 horas, mas quando faltam 15 minutos para as 22, eu já abro a sala aqui, o que permite ajustes de ambas as partes. Eu dou uma ajustada aqui nas coisas que eu preciso e vocês também têm a oportunidade de arrumar o volume, enfim, ver se a imagem está boa, reiniciar o computador. Tem uma pessoa aqui que não consegue entrar, fazem 3 encontros, então estou ajudando ela um pouquinho aqui. Então é importante entrar um pouquinho antes, não deixar para entrar às 22, porque até você muitas vezes reiniciar ou consertar alguma coisa, já se foi um bom tempo, né? Eu sempre peço para que se faça um preparo. O preparo consiste simplesmente em algum tipo de exercício, algum tipo de meditação, algum tipo de introspecção, né, que te permita um centramento. O centramento ele é importante porque nosso tempo ele é curto, nosso encontro ele é virtual e temos sempre algo acontecendo em volta que nos rouba a atenção, né? E com a atenção que é roubada, muitas vezes a presença também. E é muito importante que sejamos presentes. Eu sempre repito isso no início, porque às vezes a gente esquece, né? Está deixando ligado aí um tablet ou um celular em algum cantinho e está fazendo outra coisa. E nós, todos, no espaço que a gente cria aqui, a gente sente isso, né? Os encontros eles ficam muito fortes, ficam muito bonitos e mais profundos quando todos nós estamos no mesmo espaço, ainda que virtual, num espaço que a gente chama de coração, né? Quando todos nós estamos no coração, não tem distração. A mente não está ocupada com outros afazeres e com outros assuntos. Isso é o ideal, nem sempre é possível, eu sei, mas o ideal seria conseguirmos estar dessa forma aqui, né? Então procura se isolar dos outros eventos que eventualmente estejam acontecendo em volta de você, se fecha, se tranca, se isola de alguma forma, para que você não seja solicitado a fazer outras coisas, né? E a gente vai sentindo que cada coisa que é colocada aqui, ela atinge uma profundidade por conta disso. Eu sinto aqui, com certeza todos que estão presentes sentem também. E isso é muito bonito, porque a gente pode realizar um encontro independente da nossa proximidade física, né? A proximidade se dá pela intenção de estarmos juntos, pela intenção de estarmos buscando ver alguma coisa que a gente não viu ainda, ou de ver mais daquilo que a gente quer ver, né? Expandir a nossa capacidade de perceber as coisas. Todo o nosso caminho, toda a nossa expansão, toda a nossa jornada só pode acontecer dessa forma, né? Então a gente precisa, pelo nosso lado, criar os meios para que essas coisas possam acontecer com a gente. A espiritualidade tem, obviamente, é um presentear, né? Nós somos presenteados por estados de consciência que nos acometem à medida em que a gente se conecta. Agora, o movimento para se conectar é o esforço que a gente faz para chegar em algum lugar. E isso inclui todos os pequenos detalhes, né? Eu começo a me preparar às 5 horas da tarde para estar com vocês aqui, né? É uma música, é o jeito que o computador está, enfim, eu vou me interiorizando também para que eu esteja mais vazio e mais disponível possível para realizar o encontro, né? É o jeito que eu gosto de fazer as coisas e tem dado certo. Então, eu os convido a partir de agora, um estado de consciência que nos acomete.
eu os convido a postarem aqui nessa faixinha branca aqui em cima os temas, os assuntos que vocês gostariam que fossem abordados aqui, tá bom? Eu vou lendo na sequência que vai surgindo e a gente vai explorando aí o que vem sendo solicitado, tá bom? O formato do encontro é esse. Não demora muito para colocar o que você está esperando ouvir ou querendo ver melhor, porque o nosso tempo realmente é curto e a pior coisa que tem para mim é quando não dá tempo de responder alguma coisa, porque a pergunta foi colocada já tipo 5 para as 11, né, 2 para as 11, e às vezes ainda dá para responder, mas eu prefiro que não se fique um tempão aqui eu falando sozinho, e aí quando falta, né, 10 para as 11 as perguntas começam a borbulhar aqui, tá bom? Então, na medida do possível, vão colocando seus questionamentos e deixando espaço para abrir, para as coisas se abrirem. Tá bom? Então, fique à vontade para fazer. O encontro, ele, para quem também não sabe muito bem como é que é, a gente busca trazer os temas que são relacionados com a nossa caminhada com o Amigo Bhagavan, nossa caminhada com a Diksha, nossa caminhada dentro dos aprendizados que recebemos da Oneness University, né? Eu sou um trainer avançado da Oneness University, eu conduzo inúmeros processos aqui no Brasil, sessões de Diksha, e assim como Oneness Meditations, como essa que a gente vai receber no final do encontro. No final do encontro sempre tem o que a gente chama de OM, tem uma OM, né? OM é uma abreviação de Oneness Meditation em inglês, meditação da unidade. Ela é parte do encontro, mas ela acontece num link separado. Por isso que eu envio, mesmo aqui embaixo, logo aqui embaixo da minha imagem, já tem um linkzinho. Terminado o encontro, você clica ali e já entra direto na OM, aguarda um pouquinho e ela vai facilitar com que os temas aqui abordados se tornem uma realidade, uma transformação dentro de você. Tá bom? Então, isso acontece pontualmente de 11h15 até mais ou menos 15 para meia-noite. Procure ficar acordado até essa hora. Se não puder ficar o tempo todo, pelo menos recebe um pouco da Diksha, né, que está sendo ofertado através da OM. Tá bem? Vamos lá. Sandra, se você poderia falar um pouquinho sobre o altar e como fazer oferendas. Sandra, o altar, o mais importante, ele fica no seu coração. E a forma física de você fazer um altar é livre. Você faz o altar como você expressa o seu amor pelo seu divino. É muito pessoal fazer um altar, né? Basicamente, você o mantém limpo, você coloca nele as coisas que você acha bonitas. Você pode colocar no seu altar, por exemplo, uma imagem, né? Não precisa ser nada relacionado à Diksha. Você pode pôr uma imagem de Jesus, você pode pôr uma imagem de Buda, você pode pôr inúmeras representações de algo. Eu tenho vários aqui, vários Budas, várias fotos do Osho, fotos de Sri Bhagavan e Jesus também. Embora eu seja judeu, não seja católico, mas eu tenho um Jesus muito bonito aqui do meu lado, né? E você é livre para fazê-lo. Não tem uma fórmula para se fazer um altar. O que é importante é que aquilo que você coloca no altar, ainda que seja um cristal e nada mais, um cristal e uma flor, né, que você, ao olhar para este cristal e para esta flor, ele sirva para você estabelecer uma conexão. Então o altar não é importante. O importante é o momento de você se postrar diante dele e se conectar com o divino através do seu coração. As oferendas,
elas são usadas em rituais. E nós hoje temos algumas alterações ocorrendo nos nossos rituais, de 1 mês, 2 meses para cá, mas as oferendas elas são uma forma de você expressar também o seu amor e a sua gratidão. É para isso que se faz uma oferenda, né? Quando você espera receber algo, quando você quer receber alguma coisa, você dá um presente. Esse é o significado da oferenda. Você faz um agrado. Depois que você faz o agrado, você pede o que você quer, né? Então, você recebe uma visita na sua casa, de quem você quer alguma coisa, você faz um agrado para ela, você oferece um jantar, você dá o que você tem de melhor, a melhor cadeira que você tem para ela se sentar, né? Você dá todo o conforto, isso é oferenda. E depois você, no momento oportuno, você solicita o que você está precisando, querendo conversar, né? A oferenda, formalmente, é isso. É o meio de você expressar o seu amor, a sua admiração e também o seu reconhecimento e a sua gratidão. Também é uma coisa a se fazer de forma livre e espontânea, né? Você pode oferecer um bombom de sonho de valsa, né? Ou você pode oferecer uma flor, você pode oferecer uma fruta para ele comer, você pode oferecer um perfume, né? Eu uso algumas coisinhas aqui, né? Que são minhas, que eu gosto, né? E eu faço isso antes de começar o encontro. Eu acendo aqui uma vela, tenho 2 acesas aqui, e acendo um incenso muito suave, né? É uma forma de eu pedir para que o encontro ocorra sem problemas técnicos e que eu tenha clareza naquilo que eu venho a dizer e expressar. Então, a minha oferenda nesse momento aqui antes do encontro tem esse propósito, né? Então, eu tenho alguns micro-altares aqui em volta de mim, um na minha mesa aqui, um lado esquerdo, um lado direito, todos eles com alguma imagem, com alguma representação, inclusive um cristal, ou um budinha, né? O budinha está aqui do meu lado, ou uma foto de Om Bhagavan, um Srimurti, tenho vários aqui, uma foto do Kalki. Então isso é pessoal, né? São formas que eu crio aqui para que eu me conecte, para que eu esteja representando, que eu seja canal, e assim, né, possa conduzir esse encontro da melhor maneira. Então, eu me cerco de altares, né, mas isso você o faz de uma forma bem criativa e espontânea. Não tem um formato certo de você fazer. O importante é a sua intenção. Às vezes um paninho branco, né, uma flor e uma imagem são suficientes. Ou se você tem muitas coisas, quer fazer uma coisa sofisticada, ótimo também, né? Tá bom? Os altares, quando a gente faz uso deles nos rituais, em processos que a gente oferece, a gente capricha bastante. Compra flor, enche de flor, né, enche de velas, deixa bastante luz e coloca enfeites de todos os tipos, coloca enfeites também de flores, né, tecidos que contenham coisas douradas, porque há um impacto quando você está trabalhando em grupo, quando uma pessoa chega diante do altar. E o que esse altar vai despertar no grupo é o que nós chamamos de sacralidade. E é uma coisa coletiva, porque eu estou, digamos, com 40 pessoas, 50 pessoas numa sala, de todos os tipos, de todos os lugares, né? Então, se eu tenho um altar bonito, e a pessoa vê lá Jesus, vê Buda, vê uma Bhagavatam, e vê o que nós estamos usando hoje, que é o orbe, né? Essa imagem de uma bola dourada. Então, é um impacto muito forte quando a pessoa chega e sente que ali tem algo se manifestando que vai conduzi-la além de onde ela está, além de quem ela é, né? Então, é um outro propósito do altar, tá bom? Mas é uma coisa muito livre, como eu já disse. Oi, Márcia. Boa noite. Se você puder falar novamente sobre Kalki e sobre o orbe, pois da outra vez que perguntei fiquei sem acesso à internet. Claro, se não ficar repetitivo. Não fica repetitivo. Mas eu quero lembrar que todos os encontros, eles estão disponíveis para sempre. Tá? Eles estão gravados e estão no YouTube. E o link está no final aqui, a minha quarta postagem aqui embaixo, você tem um link com todos os encontros que eu fiz. Logo vai ser disponibilizado um índice, mas nos 2 últimos encontros que ocorreram no mês de janeiro,
as primeiras perguntas já foram a respeito de Calc e Orb, e a resposta está ali. Então, eu já faço esse trabalho de gravar, editar e de postar no YouTube para facilitar aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam assistir ao encontro, tá bom? Então, tem 2 encontros que eu estou falando sobre isso. E está disponível. É só ver aqui embaixo. Está lá, arquivos dos encontros anteriores no YouTube. Se você descer a página, se você tiver no computador, você desce a página, é a última postagem lá embaixo. Você clica ali, ou também no meu blog, que se chama www.bençãodaunidade.blogspot.com. Isso aqui é Benção sem ser cedilha. É meu blog onde eu também disponibilizo todas as gravações, tudo que eu subo no YouTube. Então são jeitos bem fáceis de você, caso tenha perdido alguma coisa, ou caso queira ouvir novamente alguma coisa que te chamou a atenção, ou até mesmo compartilhar com alguém que você gostaria de passar adiante alguma coisa que aconteceu aqui no encontro. Então, para isso que tem esses arquivos, né, disponibilizados. Tá bem? Calc é o nome que se dá ao fenômeno que se manifesta através da bola dourada. As coisas são ligadas, né? Calc tem uma representação física. Dentro das tradições hindus, ele é quase que um Messias, né? Traduzindo para uma outra linguagem, porque ele vem com 70 mil guerreiros para eliminar o sofrimento e a inconsciência de toda a humanidade. Por que nós nos referimos a Calc? Porque é o que a gente está fazendo. É dentro deste movimento que nós estamos nos colocando e agindo. Então, fazemos parte do fenômeno Calc, senão você nem mesmo estaria presente aqui no encontro, né? Todos que estão aqui, direto ou indiretamente, mesmo sem sabê-lo, mesmo sem ter consciência, fazem parte do fenômeno Calc. Todos nós que estamos buscando transformação, todos nós que estamos buscando ajudar pessoas, todos nós que estamos buscando nos liberar do sofrimento, todos nós que estamos ajudando outros a se liberarem do sofrimento, fazemos parte do fenômeno Calc. E não é um fenômeno novo, ele tem por volta de 900 anos, entre 800 e 900 anos. Ele também inclui a manifestação de avatares com nomes diferentes nessa linha do tempo. E Bhagavan, Ama e Bhagavan são considerados também manifestações vivas do fenômeno Calc, né? E nós fazemos parte desse exército que os acompanha na sua trajetória, na sua ação direta e intensa de liberação das pessoas e da humanidade como um todo, de todo o sofrimento. O Orb, que é essa bola, para quem não conhece, Orb é isso aqui, né? É uma representação dessa luz que acompanha o fenômeno e acompanhou Bhagavan durante toda a sua vida. E ele se manifestou depois, por sua vida não, por aproximadamente 21 anos. E ele desapareceu e ele reapareceu manifesto em crianças e no filho de Bhagavan, em 89, e ele traz a Diksha. Então, quando nós transmitimos a Diksha, estamos transmitindo pelas mãos, pela presença, pelos olhos e também pela visualização direta desta imagem numa sessão onde estamos para compartilhar a Diksha, né? Então, ele é transmitido dessa forma. Quando a gente coloca as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, energeticamente estamos transferindo essa bola dourada para o sistema dela, através das mãos. Ou, no meu caso aqui, através dos olhos, e no caso de uma sessão de Diksha, como eu faço aqui em São Paulo, pelas mãos e pela meditação de 7 minutos diante do orbe. A gente se refere a ele no masculino, onde ele está colocado no altar, e o grupo todo, ontem aconteceu isso aqui em São Paulo, tinham 63 pessoas, todos nós, inclusive eu, ficamos por 7 minutos recebendo a Diksha do orbe, né? Então, isso é novo, isso tem alguns poucos meses que está disponível nesse formato.
porque nós estamos prontos a interagir mais diretamente com a fonte de todas as coisas. O orbe, ele não podia ser visto, né, porque nós não teríamos ou não estávamos coletivamente no estado de consciência que nos permitisse agir diretamente com uma imagem dessa natureza, que não fosse humana, né? Então, na medida que nós nos tornamos mais sensíveis, mais abertos, mais conscientes, vem se tornando também possível acessarmos outros níveis de energia que antes não estavam acessíveis a todos, né? Então o orbe é uma grande mudança. Recebemos Diksha diretamente, vamos dizer assim, estamos recebendo a Diksha diretamente da fonte, né? sem que seja necessário recebê-la em instâncias como doadores de Diksha, etc. Mas ainda assim, todas as formas são fortes. Antes da gente receber a Diksha do orbe, durante alguns meses, recebemos a imagem de Ami Bhagavan, que se chama Srimurti, para quem não conhece, né? Ela ficava ali em pé no altar. Quem quisesse ir até lá e tocando os pés de Ami Bhagavan, ou tocando a imagem num outro formato, também recebe uma Diksha muito forte, né? Existem várias formas da gente receber Diksha. Todas elas têm também um encaixe diferente dentro de você, né? Às vezes você está mais aberto para interagir com uma forma que não te remeta a uma imagem personificada por Ami Bhagavan, como é o caso do Srimurti. Para outros está sendo mais difícil se relacionar com o orbe como sendo uma manifestação divina, que estão acostumados com uma imagem humana, né, de uma figura humana, como do Kalki. Kalki é essa imagem do Bhagavan vestido com uma roupa amarela, né, com a barba mais escura, uma imagem mais antiga, uma foto mais antiga, né. Agora a gente vai aprendendo sobre o orbe na medida que a gente vai interagindo com ele, tá bom? Oi Marina, boa noite Setu. Eu gostaria de saber por que nem tudo que pedimos, mesmo quando o pedido é claro, não somos atendidos. Tem várias respostas para isso, viu? Vários motivos para isso. O primeiro, Marina, é que o seu pedido, vamos chamá-lo também de prece, porque quando você faz um pedido assim, você está fazendo um pedido a quem possa te dar isso que você está pedindo, né? Então, quando você se relaciona com a presença, com o divino, com a natureza superior, como queira chamar, né? Com Deus, você está se relacionando e se deve procurar se relacionar de uma forma íntegra. Às vezes você está fazendo um pedido, mas o seu pedido não é verdadeiro. Você está dizendo uma coisa, mas você quer outra. Às vezes você nem se dá conta de que está fazendo isso. Então, quando você diz assim que você está sendo clara no seu pedido, eu acredito que você esteja sendo clara, mas talvez ainda esteja faltando integridade. Talvez você ainda esteja contando uma história bonitinha para conseguir o que você quer, como as crianças fazem, né? Para se tornarem merecedoras de uma bênção, de uma graça. Então cria uma história bonitinha, né, para Deus acreditar, e o Papai Noel, quem seja, né, e te dá aquilo que você espera. Então a primeira coisa é ser íntegro. Muitas vezes você está pedindo alguma coisa, mesmo que ela seja muito importante, mas a razão de você estar pedindo aquilo não está muito clara. Isso é uma primeira condição para se fazer uma prece e com a qual, né, você está expressando um pedido. Integridade interna. Porque você pode mentir para todo mundo nessa vida, mas você não pode mentir para Deus. Muitas vezes você mente até para si mesma, mas Deus não acredita nas suas mentiras. Então é muito importante que você seja íntegra. Esse é um requisito para que algo que você esteja pedindo lhe seja concedido. Porque se você não estiver íntegra, o pedido que você está fazendo, ele cai no vazio, né? Ele não tem, porque ele não é real. Ele não tem substância, né? Ele é oco, ele é isento de energia, de vida, de verdade. Então esse é o primeiro requisito. Muitas vezes a gente pede alguma coisa acompanhada por nobres pensamentos e com nobres intenções, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu quero ajudar a humanidade, eu quero ajudar a minha família, eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu vou, né, tirar todo mundo
do buraco, eu vou construir um grande templo e vou construir um hospital. Você não quer, talvez, de fato, tudo isso, né? Você quer outra coisa. Então, esta outra coisa, esta precisa ser clara dentro de você. Muitas vezes a gente pede, estou aqui usando o exemplo do dinheiro e da Mega Sena. Muitas vezes você pede alguma coisa só porque você está se sentindo inferior a outras pessoas que têm mais coisas que você. Mas você conta uma historinha bonitinha. Não estou dizendo que você faça isso, estou só exemplificando. O que a gente chama de integridade, né? Então, se você se sente diminuída porque outras pessoas têm algo que você não tem, e você tem inveja, né? A inveja é isso, né? Você deseja algo que o outro tem, porque você acredita que a outra pessoa, por ter algo, é mais importante, é maior, é mais bela, é mais bem-sucedida, é mais poderosa do que você. Então, você quer alguma coisa para se sentir igual. Isso é integridade, né? E às vezes a gente não reconhece isso. A gente está fazendo um pedido e expressando uma coisa grandiosa, maravilhosa, né? Às vezes megalômaca, né? Que justifique o seu desejo ser atendido, a sua, né? No entanto, está faltando integridade. Essa é uma das razões pelas quais um pedido não é atendido na velocidade que se espera. A segunda, como eu acabei de dizer, às vezes você tem uma velocidade, você tem uma expectativa, você tem uma necessidade para que as coisas aconteçam dentro de um tempo. E o tempo que as coisas podem ser dadas a você é outro. Você tem uma agenda pessoal onde você quer, né, você precisa, né, não é à toa que certas coisas sejam resolvidas dentro de um prazo bem curtinho, porque você está ansiosa, preocupada, nervosa e precisa da solução ou encaminhamento de uma solução. Então, você tem uma agenda, mas para que o universo te proporcione isso tudo, né, uma vez que íntegra você é, exige um timing diferente, existe um tempo, que tem um outro ritmo para que certas coisas ocorram. Essa é uma segunda razão. Não é que as coisas não são dadas a você, elas só não são dadas a você na velocidade que você precisa. Isso te deixa nervosa e ansiosa e desapontada. Aí você corta o vínculo. Quando você percebe que as coisas não estão acontecendo conforme você espera, você corta seu vínculo, corta seu laço com Deus. Porque, afinal de contas, por mais que você grite, Ele não está te ouvindo. Essa é a sensação interna que você carrega aí. E você corta o vínculo. Aí é que a coisa fica mais difícil de acontecer. O terceiro aspecto, que participa para que algo seja dado a você mais rapidamente, é que não haja conflito de interesses. Então, muitas vezes, um adolescente, né, chegando aí na idade da 17 anos, por exemplo, 16 para 17 anos, quer ir para a Austrália, né, porque ele quer aprender inglês, ou na Nova Zelândia. Eu já vi isso acontecer, por isso que eu estou usando esse exemplo. Né, porque lá é barato, é mais barato ir para a Nova Zelândia do que para os Estados Unidos, para Nova York. Então, ele se matricula aí num tipo de um intercâmbio que é viável financeiramente, que é fácil para ele ficar um ano na Nova Zelândia. Né? Mas a mãe não quer ficar um ano sem ver seu filho. Então, por mais que ele faça as preces para que a situação se resolva, que ele possa, por que não, continuar por lá, depois ir para um outro país e fazer estudos superiores, ou quem sabe casar com uma australiana, viver por lá, enfim. Né? E a mãe não quer isso. Então, ela faz uma prece para que nada disso aconteça, para que ele se resolva aqui mesmo, porque ela quer que o filho permaneça próximo dela. Então há um conflito de interesses. Né? Qual prece vai ser atendida e qual prece não vai ser atendida? Né? Onde é que tem mais... o que é mais importante acontecer? Então quem é que vai julgar isso? Né? Aí para isso é necessário o uso de uma inteligência que nós humanos não temos para avaliar esse tipo de coisa. Então a gente faz o pedido e a gente espera, né, que aquilo que a gente está solicitando, querendo, seja de fato melhor, não apenas para a gente mesmo, mas para o todo. E isso já vai me encaminhar para a quarta razão. A quarta razão é, para que algo seja dado a você, é mais rápido
se aquilo que você está solicitando não seja apenas só para você. Se aquilo que você está pedindo beneficie o maior número possível de pessoas. Tudo aquilo que é do interesse do coletivo, tudo aquilo que participa de uma cura do coletivo, tudo aquilo que facilita o crescimento de mais pessoas, é atendido em prioridade. Tudo aquilo que apenas vai atender os seus, às vezes pequenos, desejos pessoais, vai ficar em segundo plano, vai ficar para depois. A prioridade sempre são os desejos, as preces que tenham o propósito, o objetivo de ajudar um número maior de pessoas. Isso sempre acontece antes. Sempre que você fizer uma prece, coletiva ou individual, para ajudar um país, para ajudar uma situação de conflito importante, esses pedidos são os primeiros, essas preces são as primeiras a serem atendidas. Né? É assim que... Então há uma escala de coisas aí que acontecem dentro dessas qualificações. Tá bom? Agora, ainda assim, é subjetivo, né? Eu não sei o que você está querendo, o que você está pedindo e o que não está lhe sendo dado que você espera receber. Eu estou respondendo a você aqui de uma forma bem genérica, tá bom? Mas isso que eu estou dizendo aqui, mais ou menos se aplica a qualquer tipo de prece. Tá? Maria Laura Cerqueira Nunes. Laura, como posso conhecer melhor o meu lado sombra? Eu vou te dar uma resposta meio estranha aqui, Laura. Você conhece o seu outro lado, por acaso? O seu lado sombra é o que está aí, né? Ele está presente o tempo todo, não só o seu, como de todo mundo. Então, eu vou traduzir isso numa outra linguagem, para não te deixar com uma resposta esquisita, né? Sombra é ausência de luz. Então, quando nós falamos em lado sombra, que é um termo mais usado na psicologia, né? A sombra, ou o que está na sombra, significa que está no inconsciente. E nós somos conduzidos na vida, nós somos movidos na vida pelo nosso inconsciente. Muito pouco do que nos acontece, muito pouco do que fazemos, muito pouco do que percebemos pertence à nossa consciência. Por isso que eu te dei essa resposta, né? Então, o mais provável é que você esteja, sim, nas sombras, você e todo mundo, né? E é muito raro sairmos das sombras. Então, eu me interessaria não pelas sombras, e sim em conhecer o que é viver fora delas, porque nós ainda vivemos nas sombras, coletivamente e individualmente. Né? Nós nascemos dentro das sombras, nós não estamos na luz. Então, a nossa jornada aqui no planeta Terra é uma jornada da sombra para a luz, e não o contrário. Conhecer as sombras ou o que te domina dentro das sombras é fechar o olho e pronto. Você não precisa fazer muita coisa não. É entrar em contato com o teu sofrimento, entrar em contato com os pensamentos que te acometem, porque eles também não são seus, né? Mas dependendo do estado emocional que você se encontra, certos pensamentos vêm a você, né? Você os atrai e eles se tornam uma realidade para você, muitas vezes dolorosa, muitas vezes uma realidade de sofrimento. Tudo isso são as sombras. Depois, você não sabe quem você não sabe por que você é uma coisa e não é outra, por que você sente uma coisa ou outra, por que você tem certas doenças, por que você tem certas dores físicas, por que você é acometida de angústias, por que você é dominada pelo medo. Tudo isso são aspectos que residem na sombra. Explorar cada um desses aspectos é descobrir onde você está. E isso vai te ajudar a buscar uma liberação. Então, toda a jornada espiritual é um processo de liberação das sombras. E não é necessário que você as conheça profundamente, mas sim que você as reconheça como atuantes em tudo que você vive, em tudo que você sente sobre si mesma, em tudo que você sente
dos outros, porque não está separado. Você olha para os outros, projeta a si mesmo nas outras pessoas. Tudo isso são as sombras, né? Então, a minha sugestão é que você, e a todos, né, que você se interesse pelo que é luz, porque isso é mais difícil, né? Toda a nossa intenção em nos movermos no que a gente chama de crescimento espiritual é porque estamos na sombra e estamos em sofrimento na sombra. O fato de conhecermos mais profundamente as nossas sombras não vai nos conduzir para a luz por conta disso, né? A gente vai simplesmente se tornar ciente de que temos medo. E daí? Né? Somos dominados pelos medos. Sim, e daí? Do que é feito o medo? Bom, é feito de um monte de coisa, inclusive do que você herdou dos seus antepassados, que você nem sabe o que é. Tudo isso pertence ao inconsciente, que é um nome que eu acho mais adequado do que sombras, né? Sombras, às vezes, lembra um pouquinho alguns filmes, né? Ou um termo muito mais usado em psicologia, ou por alguns caminhos espirituais, né? Mas dentro da linguagem que usamos na Oneness com relação a Diksha, nós não falamos exatamente das sombras, nós falamos de cargas e nós falamos do inconsciente. E falamos da liberação de cargas e daquilo que está disponível para você quando você vive livre das suas cargas, que a gente chama de estar desperto. Então, eu me interesso em estar desperto ou em despertar, e para isso não é necessário que eu faça uma investigação das sombras. O que é necessário é que eu reconheça que eu estou nas sombras, que eu vivo nas sombras, que eu não sei nada, que eu estou em sofrimento, que eu não sou capaz de sair dele, que eu preciso de ajuda, né? É isso que vai me conduzir e a quem anda comigo, né, em direção à luz. É isso que a gente... Talvez isso vai te ajudar mais, né? Agora, se você quiser explorar as sombras, é só olhar para dentro e só olhar em volta. Você vai vê-las se manifestando em todas as formas. Da mesma forma, se você quiser conhecer a luz, você também vai olhar para dentro, você vai reconhecer a luz em si mesmo, você vai reconhecer a luz nos outros, né? É isso que nós chamamos de Namastê. Esse é o significado da palavra Namastê, né? Quando você, de fato, faz uso do significado, quando a gente fala Namastê, Namastê significa que eu reconheço, eu reverencio, eu me prosto à luz que se manifesta em você e que está diante de mim agora. Esse é o significado da palavra Namastê. Não é oi, como vai você, né? Namastê tem um significado muito bonito. Significa que qualquer pessoa que esteja diante de você, quer você a conheça, quer não, você reconhece nela a presença do divino, você reconhece nela a presença da luz divina, nela e em si mesmo, né? Quando a gente começa a buscar isso e encontrar isso, a nossa vida é transformada. Oi, Juarez Leal. Setu, eu tenho muita dificuldade para acalmar a mente na meditação. Terias alguma dica para indicar? Juarez, a mente não se acalma, tá? A mente ela é assim mesmo. Se você for fazer uma meditação, fizer uso de uma técnica de meditação para acalmar sua mente, você até pode conseguir alguns resultados, né? Eu vivi muitos e muitos e muitos anos convivi com o mestre Osho. Eu tive um centro de meditação do Osho aqui em São Paulo e continuo dando aula ou induzindo pessoas a meditarem nos encontros que eu faço aqui em São Paulo e Brasil afora. Então, meditação, ela é um estado. E a gente às vezes confunde meditação com a técnica. E eu tenho aqui um dos livros que eu tenho aqui, tem mais de 100 técnicas diferentes. Eu as conheço quase todas. Técnica de meditação, por que precisam ter tantas técnicas diferentes? Porque cada um de nós é diferente. Aquilo que vai me ajudar a encontrar uma liberação da minha mente, talvez não ajude você da mesma forma. Então, por exemplo, citando o Osho, ele disponibilizou centenas de técnicas
algumas mais diárias, né, para serem usadas, porque nós somos diferentes, nós temos culturas diferentes, hábitos diferentes, jeitos diferentes de virmos ao mundo, né, e a meditação ela só vai ajudar se ela tem um encaixe com você. Então, talvez uma técnica de meditação que você venha usando não esteja sendo adequada. Você então deixa ela de lado e vai buscar outra. Experimenta um tempo. Se ela não te ajudar, você deixa ela de lado e procura outra. Até você achar a técnica de meditação com quem você sente que você sente que faz um clique, né? Opa, aconteceu uma coisa comigo aqui, né? Uau, eu não sei como fazer isso, mas aconteceu, né? Quando esse clique ocorre, você pode então permanecer com essa técnica por algum tempo. Não é para a vida toda, não. O que logo somente vai se apropriar também desta técnica. Eu também já vi isso acontecer demais. A pessoa começa a fazer a meditação e entra num estado muito bom, e daí nunca mais deixa de fazer. Só que depois de um ano, a técnica já não está mais funcionando. A mente já se apropriou daquilo que vai acontecer ali. Ele já se acostumou a viver com aquilo, né? Então nessas horas você larga a técnica, por mais que você goste de fazê-la, e vai buscar uma nova. Esse é um caminho que segue pelas técnicas de meditação. Agora, meditação significa estar presente. Meditação significa que você está vivendo intensamente o presente momento, o que quer que seja que você esteja fazendo. Qualquer coisa pode se transformar numa técnica de meditação. Você pode fazer uma caminhada e sentir o seu pé tocando a sola do chão, né? Se você usa um tênis ou se você está descalço, na grama, na terra, no cimento, não importa, mas a forma de você sentir o seu corpo se mover, o suor escorrendo, o calor, o frio, todas as sensações físicas, a sua respiração, a batida do coração. Quando você está fazendo uma simples caminhada, uma volta no quarteirão, né, ou uma caminhada num parque, que também você pode incluir ouvir os passarinhos, ouvir as crianças brincando, ouvir os cachorros latindo, você incorpora os sons, né, tudo isso facilita com que você esteja presente. Então, uma meditação eficaz, que é o que você está me pedindo, é aquela que você fica absolutamente no momento presente, pelo uso dos seus sentidos, pelo uso da sensibilidade do seu corpo, né, e na sua interação com o que está acontecendo. Ficar sentado em posição de lótus, né, fazendo um mudra e observando, por exemplo, no zazen, né, no vipassana, só o ar entrando e saindo, pode não ser eficaz para você. Depois de 2 minutos de observação, você já começa a pensar em como resolver um problema que está te aborrecendo, uma situação que, né, grande ou pequena. Quando você vê, a sua mente já se apropriou, já te levou para algum outro lugar que não é mais aqui agora, onde você está sentado. Então, nem sempre uma meditação passiva vai permitir você encontrar isso. Às vezes é necessário. Hoje eu estava até revendo aqui algumas técnicas de meditação que eu já fiz, né? Uma delas chama-se A1, ela dura por volta de 3 horas, e são 12 estágios diferentes. Ela é super ativa, né? Super ativa mesmo. Não tem um momento dessas 2 horas e meia, ela foi feita por um amigo meu lá na Holanda, chamado Viresh, e que tem um instituto lá chamado Human University. E essa meditação é o carro-chefe. Ela dura 3 horas. A última coisa que você vai ficar é parado fazendo nada, né? Porque nós ocidentais somos muito ativos, né? Nós não temos uma configuração que nos permita simplesmente sentar em cima de uma pedra e ficar 2 horas olhando o rio passar, né? É muito difícil, né? Sem checar o WhatsApp para ver se tem, né? Sem checar o Facebook no celular para ver se tem alguma postagem, sem checar alguma coisa que te conecta no mundo, né? Então, para nós é muito difícil. A nossa natureza é diferente da natureza que existia para certas pessoas que viviam mais no campo, viviam mais próximas de fontes, né, de natureza física,
e podiam se beneficiar de uma meditação mais contemplativa. Não que nós não sejamos capazes, claro que somos, né? Mas é mais difícil. Então, se está muito difícil, como você está colocando, busque fazer alguma coisa que envolva o seu corpo, né? A ponto de você ficar de fato cansado, que você transpire, que você, né, que o seu coração é uma coisa aeróbica, né? Vai andar de bicicleta, vai fazer uma corrida todo dia às 6 da manhã no parque, vai fazer uma caminhada se você não gosta de correr, vai nadar, coloca uma música e vai dançar, né, sozinho, sem olhar para nada nem ninguém, se fecha no quarto, bota lá um rock, entendeu? E se esbalda de dançar. Isso é meditação, né? Desde que você esteja fazendo algo e que te jogue para o momento presente. É isso que vai te ajudar, né? Senão, inevitavelmente, se você ficar muito parado, possivelmente você vai, depois de poucos minutos, né, voltar a pensar intensamente, porque você está ali sem fazer nada e a mente começa a te ocupar com um monte de pensamento, né? Então é bom experimentar fazer alguma coisa mais ativa, né? Na linha do Osho temos meditações passivas e ativas, e algumas bem ativas mesmo, né? E outras também bem passivas, simplesmente sentar em zazen, olhando para uma parede durante 1 hora ou 2, observando o ar entrando e saindo, né? E o Vipassana, que a gente faz isso andando também, sem. Você pode fazer Vipassana, tem retiros de Vipassana que você fica, sei lá, 10 dias, né? Sem olhar para ninguém, sem olhar para nada, só olhando para o chão e observando sua respiração, de manhã, de tarde, de noite, né? É uma técnica forte para você começar a lidar com os processos de uma dinâmica da sua mente. Mas nem sempre a gente pode fazer essas coisas, né? Então, explora um pouquinho mais, E já emendando, né? Se você está querendo lidar com os processos que acontecem na sua mente, apesar de você estar falando de meditação, a Diksha vai te ajudar nisso, né? Então, receber Diksha de todas as formas, especialmente Diksha presencial, né? Que você possa estar. E você também pode, como a gente já mencionou aqui, pedir, né, na forma de prece, para que você esteja menos sujeito a processos mentais tão dolorosos com os quais você não está sendo capaz de lidar. Você pede ajuda, né? Você pede para que ocorra uma interferência direta no seu sistema, para que os seus pensamentos não sejam tão ativados. E uma terceira coisa é você saber, a princípio, que pensamento, quando ele está, digamos assim, todo pensamento ele tem um lado compulsivo, né? Então, quando você se vê pensando compulsivamente em coisas que você preferia não pensar, mas você não consegue deixar de pensar e volta a pensar, tem uma questão emocional aí que não está vista. Então, o pensamento não veio do nada. Ele nem te pertence, mas ele veio a você porque emocionalmente tem alguma coisa que está te pegando, né? E que não está vista, e que está doendo, está desconfortável, está trazendo, né, um desconforto dentro. Então, como você não sabe o que fazer com esse desconforto, você vai recorrer aos processos mentais, que obviamente não vão resultar em nada, né? A mente não lida com emoção. A mente não lida. Então, quando você está passando por algum processo que emocionalmente está te deixando instável, você vai lidar com a emoção. Mas não faça uso do pensamento para isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo, né? Vai trabalhar, vai procurar liberar essas emoções, vai fazer inúmeros processos que estão aí disponíveis para que alguma coisa seja feita nesse sentido. Tá bom? Tem muito recurso para isso, né? Lidar com os nossos pensamentos são meios né, de trabalho espiritual que existem desde que existe a mente, né? Desde que existe a mente. Para isso que os monges se recolhem, para isso que existem meditações, para isso que existe o yoga e tantas outras coisas, simplesmente para fazer com que você encontre meios de se desidentificar do processo compulsivo e sofredor, né? O pensamento também pode ser criativo, pode ser positivo,
pode ajudar você a criar coisas, né? A desenvolver projetos maravilhosos, a fazer uso da linguagem, a lidar com tecnologia, a desenvolver a medicina, a fazer arte, né, em todas as formas de expressão, né, da literatura, as artes plásticas, a música, tudo faz uso também do pensamento e do processo racional. Então, depende do uso que se faz. Tá bom? Vai experimentando aí, depois você me fala. Júlia, citou qual a diferença entre espírito, alma e o divino? Eu abordei isso na semana passada também, viu, Júlia? Essa pergunta me foi feita e foi respondida. Então, eu também sugiro que você ouça a resposta que foi dada na semana passada. Tá? Está gravado, já está disponível no YouTube também. E essa pergunta eu respondi quase do jeito que você está formulando aqui, ela foi formulada. A única diferença é que a pessoa que me fez a pergunta, que eu não me lembro o nome, queria saber a diferença entre alma, espírito e o eu superior. Né? E eu vou responder a você a mesma coisa que eu respondi para ela. Falei, para que você quer saber isso? Né? Então, que diferença faz? Porque são apenas nomes que estão se referindo a algo que você não conhece. Você não sabe o que é alma, você não sabe o que é espírito, e você não sabe. Né? Se eu te falar que alma é isso, que espírito é aquilo, isso não vai te ajudar. Então, não se foca tanto em buscar esse tipo de resposta, né? Porque você não vai de fato chegar em algum lugar que vai te ajudar. Saber o que é alma, o que é espírito, não vai te ajudar. Isso eu tenho certeza. Né? E existem também inúmeras explicações do que isso vem a ser e que pertencem a escolas diferentes. Eu mesmo já ouvi várias versões do que vem a ser espírito, inclusive uma de que espírito não existe. Né? E do que nós somos feitos, do que matéria nós somos feitos. Existe uma outra linha espiritual que diz que você nasce não sendo nada, e que se você realizar algum crescimento na sua passagem aqui pela Terra, quem sabe você desenvolve uma alma, e esta alma não morre, ela se torna imortal. Né? Não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi esse tipo de coisa. Né? Aí tem os espíritas, que tem todo um conhecimento que eu não tenho, porque eu não sou espírita, também nunca li nada a respeito do espiritismo, né? Mas eu sei nas coisas nas quais a doutrina espírita afirma, né? Que eu desconheço. Né? O que eu sei é que tem alguma coisa com a qual eu me identifico como sendo eu, que pode ter memórias que talvez me pertençam, talvez não. Talvez, né, se eu fizer uma regressão e acessar momentos antes de eu vir ao mundo, em que eu estava no útero, ou por que não, antes ainda, até mesmo de eu ser concebido pelos meus pais, né? Onde eu estava? Será que eu consigo me lembrar? Será que isto que eu me lembro sou eu? Então, estas respostas são muito difíceis da gente ter. Elas exigem também um estado de consciência bem alto, né? Porque por uma questão até de proteção da nossa mente, certas coisas nós não sabemos, certas coisas nós não vemos, certas coisas a gente não se lembra, porque não, talvez ficaríamos malucos. Né? Se a gente pudesse estar o tempo todo caminhando na rua e lembrando de todas as nossas vidas, né? Em que nós já fomos tantas coisas diferentes e já interagimos com tantas histórias e passamos por tantas vidas e mortes, a nossa sanidade mental não duraria mais do que alguns minutos. Seria muito difícil. Então, algumas coisas a gente não sabe, porque até é uma questão de sanidade. Né? Mas não significa que algumas pessoas também não cheguem a estas respostas, não as encontrem. Mas elas são importantes para elas. No momento em que eu relato para você o que eu sei a respeito de mim, né, isso se torna uma informação para você, e eu muitas vezes desperdiço não, mas eu faço mau uso de alguma coisa que me aconteceu e que as palavras de fato não conseguem descrever, e a experiência se perde pela insignificância, pela falta de significado correto a uma coisa que eu estou falando. Né? Então, o importante é você descobrir quem você é, importante você descobrir o que você não é, né? Que você deixe
de trabalhar e gastar tanta energia para sustentar uma imagem que muitas vezes não é a sua. Você imagina que você seja uma coisa, né? Eu pertencia a um grupo espiritual mais de 30 anos atrás e era estranho, porque nós entrávamos num estado alterado de consciência e todo mundo ali conviveu com Jesus. Todo mundo que estava ali na sala, né, eram umas 30, 40 pessoas, tinha como memória uma experiência de ter caminhado. Né? Muitos se achavam que tinham certeza que tinham sido alguns dos discípulos. Né? E também tinha toda a corte francesa ali, né? O Napoleão, o Luís XV, Luís XIV, né? A turma toda lá do Palácio de Versalhes, da queda da Bastilha. E também tinha um outro grupo que trazia as memórias da Revolução Russa, né, do Czar. Vinham dizer para mim que eu tinha sido isso, aquilo, outro, mas eu não me lembro. Né? Mas eu fui induzido a ver certas coisas que de fato nem eram minhas. E que de fato tudo isso não me ajudou em nada. Eu sinto que eu fiquei perdendo, patinando nessas histórias de memórias de vidas passadas, com o objetivo de compreender o que é espírito, alma. E eu fiquei perdendo meu tempo com isso, né? Um bom tempo. Por quê? Porque, obviamente, eu queria uma explicação ou até uma justificativa, né? Para dizer para as pessoas que eu era isso e não aquilo. Né? Isso tudo é perda de tempo. Hoje eu acho bobagem. Tá bom? Zé Carlos, se tu em agosto, aniversário de Ama, pedi ajuda numa transação imobiliária. Consegui vender meu apartamento que ficou 5 anos à venda. Mas hoje sinto que não foi um bom negócio. Bom, a Ama não é uma pessoa que vai te fazer realizar bons negócios. Né? O que você pediu na época foi alguma coisa que você queria, ele foi concedido. Agora, avaliar um ano depois, né, de agosto para agora, sei lá, né, 7 meses, 8 meses depois, que não foi um bom negócio, isso é um aprendizado seu. Né? Talvez você não tenha feito o pedido correto, porque ninguém vai te proteger de fazer bobagem. Né? A não ser que você também peça por esta proteção. Assim, olha, no seu pedido, né, Ama, se for uma coisa boa para a minha prosperidade, que esse apartamento seja vendido hoje pelo valor tal, por favor, me facilite essa negociação. Né? Mas, por favor, não me deixe fazer um mau negócio. Aí você está pedindo de um outro jeito. Né? Então, tudo vai de como você se posiciona. A Ama não vai, enquanto manifestação da consciência, impedir você de cometer erros. Né? A não ser que você faça também uma solicitação para que você não cometa certos erros com os quais você costuma se dar mal. Né? Lembrando que tudo que nos acontece aqui na vida é para a gente aprender e crescer. Então, o negócio dar certo vai ser um aprendizado, o negócio que deu certo e depois não foi um bom negócio também tem um aprendizado aí. Tem um aprendizado importante aí, mas ele cabe a você. Né? O que significa você pedir alguma coisa e ela lhe ser concedida? Como é que fica o seu estado de gratidão quando alguma coisa lhe é dada? Como é que fica a sua capacidade de reconhecer que existe alguém cuidando e protegendo você e te dando aquilo que você está pedindo, quando você está precisando? Né? O resto é especulação imobiliária. Né? Foi negócio, foi bom negócio, o dólar subiu, o dólar caiu, o mercado cresceu, o mercado parou. Né? Isso está fora do universo de crescimento. Isso é só especulação imobiliária ou outras coisas que a gente pode dar outro tipo de nome. Tá bom? É assim que eu estou vendo. A gente tem que aprender a pedir. E a gente não sabe pedir. Meu projeto era usar o valor da venda para quitar a hipoteca de outro, mas ocorreram tantas coisas nesse período. Parece mais uma provação de que não tenho controle de nada. Pois é, isso já é um aprendizado importante, né, Zé Carlos? Lucas, se tu quer realmente se relacionar amorosamente, precisamos de Sriam Bhagavan. Bom, gente, essas perguntas, estou vendo se tem mais alguma aqui. Lucas, se você puder me fazer novamente essa pergunta na semana que vem, porque são 11h05 e eu preciso me preparar a fazer a Oneness Meditation, tá bom? E a resposta não é pequena, então falar a respeito do que é se relacionar amorosamente
segundo a visão de Bhagavan, é um capítulo de mais de 10 páginas da minha apostila do curso Despertar da Unidade. Tá bom? Então é um assunto grande e você, se ouvir uma resposta pequena ou limitada, não vai te ajudar. De qualquer maneira, eu estou disponível para a gente conversar num próximo encontro, que vai acontecer numa terça-feira de carnaval. Eu estou aqui, se vocês estiverem aí também, a gente continua conversando, tá bem? Eu vou fazer encontro na terça-feira de carnaval. Então, aqueles que tiverem vontade de estar junto comigo, eu vou estar fazendo. E eu vou me preparar para a Oneness Meditation, que começa dentro de mais ou menos 10 minutos. Clica no link aqui logo abaixo da imagem, clica ali e aguarda. Eu não vou aparecer logo de cara, vai demorar um pouquinho, tá bom? Até eu ajeitar algumas coisas aqui. E recebam a ON, se puder participar da ON inteira, melhor. E muitas das coisas que a gente abordou aqui e que foram pelo uso da linguagem, talvez se torne uma verdade, uma descoberta para você, assim como uma cura. Bem, namastê, queridos. Até já, até daqui a pouquinho, e a gente se reencontra na semana que vem.